Olá, bom dia a todos. E muito obrigado por participarem de mais uma conferência dos resultados trimestrais, agora para falar do terceiro TRI de 2024, que estamos transmitindo aqui, como sempre, do nosso escritório na Faria Lima. E também, como sempre, esse evento será dividido em duas partes. Na primeira, o Milton explicará a performance do TRI e, em seguida, teremos a sessão de perguntas e respostas, em que analistas e investidores poderão interagir diretamente com a gente. Gostaria então de passar algumas orientações para o melhor aproveitamento deste nosso encontro de hoje. Para quem está acessando pelo nosso site, existem 3 opções de áudio na tela: todo o conteúdo em português, todo o conteúdo em inglês ou no áudio original. Nas 2 primeiras alternativas, contaremos com tradução simultânea. E para escolher a sua opção, basta clicar na bandeira que está na parte superior aí da sua tela. As perguntas também podem ser enviadas pelo WhatsApp. Para isso, basta clicar no botão que está na tela, para quem está acessando pelo site, ou mandar uma mensagem diretamente para o número 11 96176 8561. A apresentação de hoje estará disponível para download na tela do hot site e também, como sempre, lá no nosso site de RI. É isso por enquanto. Agora eu passo a palavra para o Milton, que irá iniciar a apresentação dos resultados, e eu volto com vocês no final para moderar a sessão de perguntas e respostas. Milton, é com você. Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais uma apresentação de resultados do terceiro trimestre. Tentar fazer um material bem executivo para a gente poder investir bastante tempo no nosso bate-papo, no Q&A, falar de resultados, falar de ESG, falar de digital, de tecnologia, de transformação e no final falar um pouco mais sobre o nosso guidance. Tá? Começando pelo resultado do terceiro trimestre de 2024, um lucro de 10,7 bilhões de reais, estado bem forte, crescendo 6% em relação ao segundo TRI desse ano e crescendo quase 20% ano contra ano em bases comparáveis, né? Esse resultado leva a gente para um ROI no consolidado de 22,7% e um resultado no Brasil, um ROI de 23,8%. Então, são resultados muito importantes. Dito isto, acho que sempre é importante prestar atenção no capital. A gente entrega nesse trimestre um capital CET1 de 13,7%, crescemos 0,6% no trimestre. E a gente está substancialmente acima do que é o nosso capital aprovado no Conselho dentro do apetite de risco, que é um CET1 de 11,5%. Se a gente fosse fazer essa conta, né, de qual seria o ROI ajustado pelo índice de capital mínimo aprovado no Conselho de Administração, a gente no consolidado estaria rodando a 24,6% e no Brasil rodando a 26,4%. Tá? Então mostra para vocês o nível de rentabilidade que talvez fique mais comparável em relação aos números que vêm sendo divulgados. Um ROI de 26,4% no Brasil realmente é um ROI muito, muito forte, com crescimentos importantes. Tá? Carteira de crédito, a gente cresce 1,9% no trimestre, cresce quase 10% ano contra ano, vou falar de carteira daqui a pouco para vocês, e com atrasos muito comportados. Tá? Tanto o atraso curto como o atraso longo, todos atrasos caindo, eu vou dar mais detalhes daqui a pouco. Né? E com uma notícia também bastante positiva, a margem com clientes, crescendo 4,5% no trimestre e crescendo em bases comparáveis 8,2% ano contra ano. Então, eu acho que esse é um resumo que eu sempre trago para vocês. Acho que os números falam por si só, acho que a gente está conseguindo entregar uma performance bastante sólida, com bastante rentabilidade e com uma capacidade de geração de capital, investindo e crescendo o banco de forma muito importante. Tá? Carteira de crédito, nesse trimestre eu trouxe uma coluna a mais, que eu acho importante, né, para a gente fazer as análises da melhor forma possível. Nossa carteira de pessoa física ela cresce 2,5% no trimestre, é um crescimento bastante importante. E esse crescimento ele foi se dando ao longo do TRI. O que mostra que o saldo médio, por que saldo médio? Porque é o saldo médio que realmente importa para o NII e para a NIM do banco, né? Como a gente olha toda a capacidade de geração de receita do banco. Então, para a pessoa física, está bastante em linha com o crescimento no trimestre. Para pequenas e médias, a gente vê um crescimento de 4,1% no TRI, um pouco menor no saldo médio, o que mostra que boa parte do crescimento se deu mais para o final do trimestre.
Mas o mais importante para esse quadro é olhar o que acontece com grandes empresas e América Latina. Grandes empresas, apesar de na ponta aparecer um crescimento de só 0,7, temos que lembrar que houve um efeito importante aqui de um ativo que foi baixado nesse trimestre, a recuperação de um caso de crédito que a gente falou bastante nos últimos calls, e ele aconteceu no final do mês. O que mostra que a carteira como um todo, no saldo médio, cresceu 5,9% no trimestre. E é esse crescimento que afeta naturalmente a NIM e afeta o NII do banco. Quando a gente vai para a América Latina, o efeito é ainda mais forte. A carteira cresce 2,1% no trimestre, 1,2% no trimestre, tirando esse efeito, ela cresceu 8,2% no saldo médio. Então vocês vão ver que quando a gente fala de NIM, e eu já vou direto aqui para a margem anualizada, o principal efeito dessa queda de 10 basis points aqui na NIM bruta, né, antes de risco, tem esse efeito da carteira média de Latam ter crescido mais que a carteira média de empresas e mais do que a carteira média de pessoa física, e micro e pequenas. Então é um efeito matemático aqui do mix do saldo médio das carteiras. Tirando o custo do crédito, a gente vê uma expansão na linha ajustada ao risco. A gente sai de 5,7 e vai para 6 no consolidado. E quando a gente olha no Brasil, esse efeito naturalmente já não tem o efeito de América Latina, então é o efeito do mix entre grandes empresas, pequenas e médias e pessoa física. A NIM fica estável, porém ajustado ao risco a gente tem uma expansão de 30 basis points, a gente sai de 6,2 para 6,5. Eu vou detalhar um pouco mais a dinâmica de custo de crédito daqui a pouco. Aliás, deixa eu até voltar aqui, só para dar um número para vocês que eu acho que é importante também. A gente cresceu 1,2 bi no TRI, 4,5% na margem financeira com clientes, e ajustado ex-Argentina, lembrando que a gente teve 7 meses de Argentina no ano passado, esse ano a gente não teve, o crescimento comparável é um crescimento de 8,2%, 2,1 bi, também um resultado bastante relevante na margem com clientes. Margem com o mercado, nenhum grande destaque nesse trimestre, foi um bom trimestre, tivemos de um trimestre excepcional, o que mostra que ainda assim o banco foi capaz de crescer o resultado nesse TRI, com uma dinâmica de mais margem com clientes e menos, e ajustado, custo de crédito também vindo melhor, e menos margem com o mercado, tá? Então para o mix eu acho que é positivo esse trend. A gente vê que no Brasil a gente veio com uma boa performance, não igual ao do TRI passado, mas substancialmente melhor do que foram os TRIs anteriores. Nos demais, tudo mais constante, nenhuma grande mudança, com exceção do custo do hedge do índice, que tem sido um pouco mais alto em função do diferencial de taxa de juros, tá? Depois, resultado de serviços e seguros. Acho que não vou fazer nenhum grande destaque, mas algumas mensagens importantes. A gente vem crescendo 7% ano contra ano, que é bem importante, e algumas linhas que chamam a atenção. Administração de recursos. A gente teve um crescimento de 5% no TRI, 17% ano contra ano. Banco de investimento, apesar de uma queda no TRI, lembrando que este TRI anterior, especialmente em DCM, foi um TRI excepcional, foi o melhor TRI da história do banco. Então, apesar da gente ter tido um bom resultado nesse trimestre, ele foi inferior ao que foi o resultado do TRI passado. Porém, quando a gente olha o ano contra ano, a gente está crescendo 11%. Ou seja, a gente continua com uma posição de liderança nos diversos rankings de banco de investimento, o que tem nos proporcionado resultados bastante sólidos, tá? No mais, acho que resultados muito consistentes em todas as linhas de serviços, em seguros, a gente continua com uma tendência bastante positiva. Qualidade do crédito. Então, primeira mensagem é que todos os indicadores com evolução positiva, tá? Então, quando a gente olha Brasil, total, América Latina, no atraso curto, vindo muito bem, todos melhorando. Quando a gente olha o atraso longo, mesma dinâmica, todos melhorando. No Brasil, a gente melhora mais 10 basis points. Se vocês olharem, é o melhor indicador da série, inclusive pré-pandemia. Quando a gente vai para os atrasos curtos, tanto na pessoa física, micro e pequenas, notícias muito positivas, uma queda de 0,2 na pessoa física, uma queda de 0,2 na micro e pequena. Então, mostrando que a gente consegue crescer com qualidade, os indicadores de crédito melhorando. E quando a gente vai para o atraso longo, também uma queda importante na pessoa física, são 20 basis points, mais 10 basis points na micro, pequena e média empresa, tá? Então, eu acho que esse quadro mostra como a gente tem conseguido navegar em ciclos mais desafiadores, com muita qualidade, né? Crescer com qualidade, gerando engajamento, gerando principalidade
e crescendo de forma importante o balanço do banco com boa rentabilidade, tá? E com isso criando valor, gerando capital e financiando a expansão do banco. Quando a gente vai para o custo do crédito, a gente vê que no nominal foi um trimestre um pouco melhor do que o tri passado, de 8,8 para 8,2 bi, mas eu queria chamar a atenção para um ponto aqui. Vocês devem lembrar que lá em dezembro de 22 a gente teve um evento subsequente e que a gente fez uma provisão importante no balanço do banco, num caso específico de crédito de uma empresa varejista. Naquele momento, eu disse para vocês que a gente teria feito uma provisão de ordens de grandeza de quase 3 bi de reais, em que uma parte passou por resultado e uma outra parte foi uma alocação de provisões adicionais que a gente tinha e que a gente alocou para o caso, portanto, o caso 100% provisionado, sendo que a maior parte passou por resultado nesse mix das provisões do que foi feito lá atrás. A gente teve uma recuperação importante nesse trimestre, que mostra a nossa capacidade de reverter, inclusive, boa parte do valor recuperado. A gente recuperou, nesse caso aqui no P&L, 500 milhões de reais, de uma recuperação total de 900 milhões aproximadamente no balanço do banco. Então, se vocês olharem o quanto a gente reverteu em relação ao mix do que foi provisionado lá atrás, a gente passou mais, inclusive, por P&L agora proporcionalmente ao que foi a provisão feita lá em dezembro de 22. Então, aqui são 500 milhões de reais. Eu achei importante dar visibilidade para vocês. Naturalmente, essa era uma dúvida que poderia surgir. Não fosse esse efeito, o nosso custo do crédito sobre carteira teria sido de 2,8 e não 2,6. Mas, mais uma vez, mostrando a força do balanço e a nossa capacidade, da mesma forma que a gente fez a provisão, reverter a provisão quando o evento de fato ocorreu. Quando a gente olha a carteira renegociada, ótima evolução, ela continua caindo sobre carteira e ela continua caindo no absoluto. Então, a gente continua fazendo uma excelente gestão dessa carteira. E o índice de cobertura, a única queda que ele teve foi exatamente o efeito dessa empresa que tinha um saldo de PDD relevante, constituído no balanço do banco, mas não estava em atraso. Quando eu tiro o saldo de provisão, naturalmente o índice de cobertura cai. Então, cai aqui na carteira de grandes empresas. Não fosse esse efeito, o índice estaria em 1.146 aqui de cobertura. E a carteira, a cobertura total teria ficado em 215, estável, o que mostra que essa queda de 10 pontos é exatamente o caso específico que, de novo, tinha a provisão, mas não estava no atraso. Só no numerador, não estava no denominador. Aqui é um tema que eu acho importante dar transparência e visibilidade para vocês. A gente procura sempre antecipar, né, as notícias. Então, acho que muito tem se falado da nova 4966, que no fundo é o IFRS 9 para os bancos, tá? E também tem a MP 1261, que é do MP dos DTAs, dos créditos tributários de PDD. Eu achei importante marcar para vocês duas mensagens bem relevantes. A primeira é que essa mudança para a gente não vai ter nenhum impacto, nem no índice de capital, nem no patrimônio, nem no custo de crédito do banco, tá? Então, a gente vai fazer essa transição da forma mais suave possível. E por quê? Primeiro, porque a gente trabalha com perda esperada, eu falo isso para vocês há muito tempo, desde 2010. Segundo, porque essa consulta pública ela é de 2018. Então, a gente teve tempo suficiente para trabalhar e ajustar os nossos processos todos desde então. Terceiro, porque o banco sempre teve, no seu modelo de gestão, um modelo para fazer todo o provisionamento de perda esperada de títulos e valores imobiliários. Então, isso não é uma novidade para a forma como a gente já faz a gestão do balanço do banco, né? Então, a mensagem para vocês é que esta migração, né, eu sei que é uma dúvida que existe, ela não vai produzir nenhum impacto no banco, né? Custo do crédito não vai ter impacto, índice de capital não vai ter impacto, patrimônio do banco não vai ter impacto. Essa é a primeira boa notícia. E a segunda boa notícia é que a MP 1261, que é a medida provisória que te permite amortizar o saldo de provisão, né, o estoque de provisão que você tem de PDD, não em 3 anos, como era a lei original, mas que você possa fazer isso em 7 ou 10 anos. Então, com os prazos que estão aí, a gente consegue fazer toda a absorção desse custo, dessa despesa do crédito tributário ao longo do tempo, amortiza esse crédito tributário sem nenhum impacto no índice de capital, portanto, também uma notícia relacionada a 4966. Falar um pouco de DNDJ agora, despesa não decorrente de juros. A gente vê um crescimento no acumulado de 6%, no trimestre
um crescimento de 5,8%. O principal efeito é o acordo coletivo, que produz esse efeito. Né? A grande materialidade, o grande impacto vem daí. E quando a gente olha o índice de eficiência acumulado, né, 9 meses, a gente rodando no Brasil a 37,5%, no consolidado a 39,1%, tendência bastante positiva e com indicadores bastante sólidos. Tá? Agora, o mais importante é o ponto que eu sempre faço. Quando a gente deu guidance para vocês no início do ano, eu dizia que a gente ia crescer o core, né, custos core do banco abaixo da inflação. E assim tem sido. Tá? Então, custos core do banco tem crescido nesse período 4%, para uma inflação de 12 meses medida pelo IPCA de 4,4%. Lembrando que a inflação bancária é mais alta do que o IPCA, mas sem jamais abrir mão de fazer os investimentos necessários para expandir o banco, para fortalecer as franquias, para investir em tecnologia, para modernizar as plataformas, para melhorar a proposta de valor e entrega de valor para os nossos clientes. Então, quando a gente olha o investimento, 1,8 bi foi o delta, para um custo core crescendo no período 1,1. Ou seja, o grande, entre aspas, ofensor da DNDJ são os investimentos que a gente tem feito. Mas são esses investimentos que têm permitido a gente entregar esse valor e essa rentabilidade que a gente tem produzido, crescendo o top line, melhorando a experiência dos nossos clientes e expandindo a organização. Tá? Então, são decisões absolutamente conscientes e olhando de novo o futuro, os próximos 100 anos do banco. Eu vou dar um exemplo para vocês do que são esses investimentos. Então, a gente falava agora há pouco do investimento em tecnologia. Poxa, muito se falou em modernização de plataforma, inteligência artificial, mas dá um exemplo, né, do que é uma entrega de valor disso tudo que vem sendo feito. Eu acho que aqui tem algumas mensagens bem relevantes. O quadro é um pouco poluído, mas o importante é a mensagem por trás. Toda a modernização que a gente fez na plataforma, que benefícios ela trouxe? De 24 a 2018, a gente diminuiu em 99% os incidentes de alto impacto. Então, qualidade. Segundo, velocidade. A gente hoje consegue implementar soluções 15 vezes mais rápido do que a gente fazia em 2018. Isso mostra que a gente consegue não só resolver dores de cliente com muito mais velocidade, mas produzir valor de forma muito mais eficiente, com custo muito mais baixo por transação. Então, se vocês olharem, o nosso custo caiu 55%. Né? Isso tudo combinado a uma agenda poderosa de inteligência artificial, de machine learning, de modelos. A gente tem mais de 430 cientistas de dados, mais de 360 iniciativas com uso de IA generativa, mais de 60 engenheiros de machine learning, 450 profissionais qualificados trabalhando com IA generativa e mais de 1.000 modelos de IA sendo utilizados na organização. Isso faz com que o banco saia da era da transformação, que a gente tanto falava, da modernização, e vai para a era da entrega de valor, hiperpersonalização, entrega de valor na ponta, melhoria de experiência de cliente, muito mais velocidade, muito mais capacidade de reagir às demandas e necessidades dos consumidores. E eu queria trazer um exemplo de um projeto que a gente tem falado bastante aqui. Todos os calls anteriores a gente foi questionado, mas só para dar para vocês uma visão mais clara. A gente está saindo de 7 aplicativos que tinham formas de login completamente diferentes e a gente está indo para 2 aplicativos, que é o Super App mais o aplicativo dedicado do Ion, com um único login. Né? Então, imaginar fazer isso sem ter passado por toda a modernização, toda a gestão de dados centralizado, tudo isso rodando na nuvem, a gente não seria capaz de entregar valor com essa velocidade. E o mais importante é que a gente vai para 15 milhões de clientes que hoje têm uma experiência monoliner com o Itaú Unibanco, vão passar a ter uma experiência full bank, ou seja, eles não tinham uma experiência full bank e vão passar a ter uma experiência full bank. E aqui um pouco de dados mais concretos. A gente até o final de outubro já migrou 2 milhões de clientes, a gente está vindo acima do plano original. A gente espera migrar até o final do ano 5 milhões, isso não é uma meta, é um objetivo, porque a gente vai sempre colocar na frente a experiência do cliente ou qualquer risco, né, de a transição não ser bem feita ou de que a experiência não esteja boa, a gente vai tirar o ritmo para que a gente faça isso com muita qualidade. Mas o fato é que a gente tem conseguido fazer as duas coisas, velocidade e qualidade, em função de tudo que eu comentei agora há pouco. E a gente espera, no ano que vem, terminar essa migração e completar os 15 milhões de clientes. O que isso significa na prática? Além da gente ter uma oferta full bank, a gente consegue melhorar todas as jornadas dos clientes, jornada de login caindo em 54% do tempo,
Jornada do Pix melhorando em 16% o tempo da transação. Estamos conseguindo fazer isso com uma metodologia unificada e consolidada, com design language dentro do banco unificado também, para que a experiência, a visualização, look and feel, né, e toda a arquitetura seja exatamente a mesma, né, para todos os negócios da organização. A gente tem com isso conseguido entregar só esse ano mais de 33 novos produtos, foram desenvolvidos com toda a velocidade que eu comentava agora há pouco, sempre em contexto de jornada, sempre resolvendo uma dor de cliente, e isso coloca a gente numa outra velocidade, numa outra capacidade de competir. Bom, falando de capital, a notícia é super positiva. A gente sai de uma base de capital CET1 de 13,1, a gente cresce com resultado meio ponto, já provisionando o dividendo, que é o JCP, tá? Que é o que está provisionado aqui, e a gente chega a 13,7. Então é um acúmulo de capital bastante importante. Eu não tenho dúvida que a primeira pergunta do call vai ser sobre dividendo, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas mostra a nossa capacidade de criação de valor para o acionista. Naturalmente, eu falava muito do cliente, dos negócios, mas no final isso se traduz no índice de capital da organização. Então, notícia super positiva para o capital também. ESG. Para a gente são 3 pilares, né? A gente tem o pilar de finanças sustentáveis, diversidade e desenvolvimento e transição climática. E o foco que eu vou dar aqui é em finanças sustentáveis. Vocês devem lembrar que lá no final de 2019, a gente assumiu um objetivo público de que a gente desembolsaria e estruturaria operações de mercados de capitais e para pessoas físicas de até 400 bilhões de reais em setores de impactos positivos para a economia, para a sociedade. A boa notícia é que a gente cumpriu essa meta 1 ano e meio antes. Então, o objetivo era terminar em 2025 com 400 bi e a gente superou os 400 bilhões de reais agora em junho. Então, a mensagem que eu queria deixar para vocês é que, em função disso, a gente se propôs um novo objetivo, né? E a gente achou que era um objetivo à altura do que a gente acha que pode, de fato, gerar impacto na sociedade, no país e na economia. Então, a gente está se propondo agora não só a fazer os 400 bilhões que a gente já fez, mas como expandir esse objetivo e chegar a 1 trilhão de reais até o final de 2030. Portanto, em uma década, conseguir de fato estruturar e desembolsar operações que montem aí 1 trilhão de reais nos diversos setores, as diversas atividades de impacto positivo para a sociedade e para a economia. Então, muito animados com esse novo desafio, já estamos trabalhando duro para persegui-lo aí. E por fim, como eu disse, falar um pouco do guidance, tá? Esse é o guidance do consolidado, que foi divulgado no início do ano. Esse é o guidance em bases comparáveis, né? E basicamente o que a gente tira da base é a Argentina, são 7 meses do ano passado. E quando a gente olha para o guidance agora, se vocês olharem, a gente está mantendo todos os guidances, com exceção do guidance de crescimento de carteira. E aqui eu queria explicar um minutinho para vocês. Acho que vocês devem lembrar que no primeiro TRI, quando a gente divulgou esse guidance e logo depois veio o resultado do primeiro trimestre, havia muita dúvida se a gente conseguiria cumprir o guidance de crescimento de carteira. Alguns analistas achavam que a gente poderia ficar abaixo do piso, né? E eu, naquele call do primeiro TRI, reforcei para vocês que a gente entregaria sim o guidance de crescimento de carteira, porque o maior ofensor para o crescimento de carteira era o processo de de-risking que a gente vinha fazendo, de redução dessa carteira ao longo do tempo, daquela carteira de alto risco, né? Só que esse era um processo que a gente imaginava que terminaria no terceiro trimestre, como de fato aconteceu. Então, quando a gente olha, hoje, a gente consegue rever esse guidance para um crescimento entre 9,5% e 12,5%, e aqui eu queria fazer só um caveat, só um comentário adicional. Quando a gente fez e a gente olha o que teria sido o nosso crescimento sem variação cambial, a gente provavelmente chegaria no final do ano com um crescimento de carteira mais próximo do teto do guidance, tá? É isso que a gente vinha acompanhando pelo ritmo de crescimento que eu comentei com vocês agora há pouco. O que tem de novidade é que a desvalorização do real em relação a várias moedas, não é só o dólar, é o peso chileno, o peso colombiano, várias outras moedas, acabam gerando impacto na carteira, positivos e negativos, tá? Então, quando a gente olha só esse efeito, né, do câmbio implícito nas várias moedas no guidance do início do ano, em relação ao que a gente está observando agora, a gente viu necessidade de mecanicamente ajustar o guidance para um range entre 9,5% e 12,5%. Tá? O que significa dizer que o que era teto do guidance no início do ano virou piso para o que a gente imagina entregar nesse último trimestre para fechar o ano. Então a notícia é positiva, quer dizer, a gente vem conseguindo sim crescer carteira com muita qualidade
gerando valor, o que é mais importante, no preço certo, com a rentabilidade adequada, gerando capital para a organização, com o mix correto e, ao mesmo tempo, a gente vem conseguindo expandir a nossa base de capital, tá? O que é notícia positiva, então, queria fazer esse ajuste mecânico aqui no crescimento de carteira em função desse evento específico. Bom, com isso eu termino. Acho que, de novo, um trimestre muito forte, muito sólido. A gente continua aqui bastante positivo, muitas oportunidades, muito trabalho pela frente, mas eu vou deixar esse tempo para o nosso Q&A. Eu vou me juntar ao Renato agora para a gente poder bater um papo e responder aí as dúvidas de vocês. Queria agradecer mais uma vez pelo tempo e pela atenção de todos, mas deixa eu correr lá para a gente poder bater um papo de qualidade. Tá bom, pessoal? Em 2 minutos a gente se vê. Até já. Milton, obrigado pela apresentação, bem completa, né, que trouxe mensagens importantes, além do resultado, sobre tecnologia, sobre mudança regulatória e sobre também a estratégia de ESG. Bom, começando então agora a nossa sessão de perguntas e respostas, né, do encontro de hoje. Lembrando que, como sempre, essa sessão vai ser bilíngue, ou seja, o Milton vai responder as perguntas no idioma em que elas forem feitas, em português ou em inglês. Para quem precisar de algum tipo de apoio na tradução, sempre tem essa opção de escolher todo o conteúdo em português ou todo o conteúdo em inglês. E além disso, como sempre, vocês podem mandar as perguntas pelo WhatsApp, lembrando para vocês que o número é 11 96176 8561. Bom, é isso. Vamos lá, Milton? Vamos lá. Começar então essa sessão de perguntas e respostas. E para a primeira pergunta, estão me avisando que já está pronto aqui. A gente tem o Eric Ito, do Bradesco, do BBI, aqui com a gente. Eric, bem-vindo, obrigado. Primeira pergunta é tua aqui no nosso call de hoje. Obrigado, bom dia Milton, Renato, obrigado pela oportunidade, parabéns pelos resultados. Milton, acho que você acertou, a primeira pergunta minha vai ser em relação a capital e dividendo. Então, se a gente olhar, o banco está rodando com o CET1 de 13,7%, bem acima do mínimo interno de vocês de 12 ou 12,5% para dividendo. O resultado continua robusto, né? Então acho que tem um incremental ainda para vir no quarto trimestre. E como vocês comentaram, não tem nenhum impacto de 4966 ou 1261 que deve impactar o seu índice para o ano que vem. Eu queria entender um pouco de vocês aqui, um update. Se a gente pode esperar que a gente um dividendo extraordinário para levar o seu CET1 para próximo desse nível interno de 12,5 no último trimestre, ou se a gente tiver alguma outra necessidade de capital que chama a gordura aqui para manter o nível um pouco mais alto. Obrigado. Não, obrigado você, obrigado pelas palavras, bom te ver aqui, Eric. Bom, o tema de capital do dividendo, eu primeiro queria fazer um registro importante aqui, dado que a gente está falando de capital. Primeiro que ao longo desses últimos meses a gente encerrou as vendas da nossa participação na XP, tá? Então hoje a gente não tem mais nenhuma ação, a gente tinha feito um comunicado ao mercado dizendo que tinha sobrado 1,54% em ações classe B. Nesse meio tempo a gente converteu para ações classe A e a gente vendeu 100% dessas ações no mercado, então acho que era uma informação importante para nivelar com todos vocês, tá? Mas falando especificamente do capital, eu acho que a notícia ela é positiva, tá, para o capital e para o dividendo. Primeiro, eu acho que é a capacidade que a gente tem conseguido em crescer o banco com qualidade, criando valor e gerando capital. E esse capital tem sido mais do que suficiente para financiar a expansão das carteiras do banco, do crédito e de todas as atividades, né? Então, o que tem hoje, o que a gente tinha um ano atrás quando a gente fez o dividendo extraordinário anterior? Em relação ao ano anterior, a gente tem uma base de capital maior do que a gente tinha e a gente tem menos incertezas regulatórias do que a gente tinha naquele momento. Quais eram as incertezas? Risco operacional, Basileia 3, a gente entra no phase-in agora, para nós são aproximadamente 25 bases por ano por 4 anos. A gente tem um incremento na parte de Basileia ponderadores de risco de crédito, a gente vai ter um aumento também marginal, próximo de 25 basis points, então ambos ali entre 49 e 50 basis points de consumo de capital. 4966,
que era um tema de atenção, e os DTAs, não há qualquer impacto no índice de capital, como eu comentei agora há pouco. O FRTB, né, o Fundamental Review do Trading Book, também não deve gerar nenhum tipo de impacto em capital. A outra resolução, norma, né, consulta pública, é o Solo Basis, que a gente também entende que com subconglomerados a gente consegue passar super bem, sem impacto em capital também. Né? As ações que eu comentava agora há pouco, que podiam gerar um certo swing no patrimônio do banco, também não estão mais no patrimônio do banco. Portanto, então a gente tem menos incertezas e uma base de capital maior. Tá? Então, seguindo a nossa política e aquilo que a gente tem praticado e divulgado, a minha expectativa é que a gente deve ter um capital em índice de capital, um dividendo em índice de capital distribuído maior do que foi o dividendo extraordinário do ano passado. Tá? Agora, onde a gente vai calibrar, né, o CET1, porque é importante ter um banco bem capitalizado, lembrando que o apetite do Conselho é de 11,5, mas é um apetite de mínimo índice de capital, quer dizer, ele não determina o Conselho qual deveria ser o índice de capital da organização, mas qual é o mínimo. E, obviamente, quando você trabalha com o mínimo, você quer ter um buffer para incertezas, volatilidade, tomadas de decisão de negócio, capacidade de crescer, de investir, de alocar capital. Como a gente tem conseguido alocar capital adequadamente e ao longo dos ciclos, a gente está bastante confortável, né, com o nível de capital, mas entende que não é do nosso, enfim, interesse reter capital para além do necessário. Tá? Então, a melhor informação que eu tenho para dar para vocês é que o dividendo extraordinário desse ano fosse o mesmo valor em índice de capital, a gente distribuiu 0,9 de índice de capital no ano passado, já seria um capital nominal, um dividendo nominalmente maior do que foi o do ano anterior. A minha expectativa é que a gente consiga distribuir mais índice de capital e nominalmente mais por consequência. Tá? A gente deve fechar isso logo no início do ano, quando a gente tem uma clareza maior das projeções, cenário, e eu no próximo call de resultados, eu venho aqui falar de guidance, resultado do quarto TRI, e venho anunciar o dividendo extraordinário, mas podem esperar um dividendo de magnitude maior ao que foi divulgado, o que foi declarado e pago no ano passado. Tá? Obrigado, Milton. E você me permite, que é uma dúvida que tem vindo no mercado com frequência, em relação ao nosso call do AT1, se isso teria algum impacto na nossa decisão de pagar dividendos ou não? Não, perfeito. Olha, essa é uma pergunta ótima. Então a resposta é não. Tá? Não há qualquer impacto na política de distribuição de dividendo do banco. A gente vinha trabalhando com o AT1 próximo de 1,5, e dado o nível de CET1 que o banco tem, né, a gente atingiu 13,7 nesse trimestre, mostra que a gente tem um core equity muito forte, o que significa dizer que a gente pode sim trabalhar com um nível de AT1 mais baixo do que 1,5, né, que é o máximo regulatório que você pode ter. Então a gente sempre vai olhar economicamente para o custo dessas dívidas. A gente tem feito um liability management importante dessas dívidas, a gente exerceu o call do AT1, né? Então essa informação foi divulgada para vocês ontem, desse AT1 de 1 bi 250, e a gente conseguiu ao longo de setembro e outubro emitir mais ou menos 3,8 bi de letras subordinadas, letras financeiras perpétuas localmente em preços muito competitivos. Então, o que mostra que a gente vem fazendo essa gestão ativa, né, do AT1, mas toda a decisão de pagamento de dividendo ele estará exclusivamente restrita à nossa base de CET1, que está muito acima do conforto que a gente tem, inclusive dos limites aprovados no Conselho. Então, ainda que o AT1 venha para um pouco abaixo de 1,5, fique em 1,40, 1,30, isso não vai impactar a nossa política de distribuição de dividendos. Obrigado, Milton. E já me deu uma próxima pergunta, então. Já está com a gente aqui na tela o Daniel Vaz, do Safra. Daniel, bom dia, obrigado pela participação no call. Bom dia, Renato. Bom dia, Milton. Parabéns pelos resultados. Obrigado pela oportunidade de fazer pergunta. Queria focar a minha na carteira. Vocês têm mostrado bom crescimento, né? Dito isso, o spread antes do custo do risco está um pouquinho menor, né, versus o ano passado, mas o que não é necessariamente ruim, porque o spread ajustado ao risco tem vindo bem, né? Então, se você puder comentar um pouco das linhas que o banco tem focado o crescimento, né? A gente está vendo um competidor seu direcionando bastante esforço na alta renda, empréstimo pessoal com colateral e investimento, o FGTS, e também falando de Pronamp ali na carteira de MPE, de PME. Quais estão, assim, do seu lado, quais linhas que têm sido o melhor retorno para seguir crescendo nesse ritmo forte e que o banco tem direcionado os esforços? Obrigado. Obrigado você, Daniel. Essa é uma pergunta sempre importante aqui para esclarecer alguns pontos. Toda a nossa gestão ela está em cima de NIM ajustada ao risco. Tá?
E assim tem sido ao longo de todos esses anos, porque gerar NIMs mais altas e crescer de forma relevante, no curto prazo te gera NIM bruta muito importante, dependendo de onde você cresce, no mix, você foca mais na pessoa física, produtos clean, mas no médio prazo o custo do crédito vem e aí você passa a ter uma NIM ajustada ao risco com patamares muito mais baixos, né? Então, se vocês olharem a nossa série histórica, vão ver que a gente tem consistentemente expandido a nossa NIM ajustada ao risco, o que mostra uma dinâmica de crescer com qualidade em todos os segmentos do banco. E, obviamente, por ser um banco universal com uma carteira muito grande em todos os segmentos, depende muito onde naquele trimestre o crescimento ficou mais calcado, né? Então, a gente consegue gerar valor em todos os segmentos, mas no mix, se eu cresci muito mais em atacado ou na América Latina, naturalmente ele afeta o resultado da NIM bruta e ajustado ao risco também, tá? Então, se vocês olharem, foi muito importante trazer essa visão de saldo médio, né? Porque, no fundo, é o saldo médio que gera receita e que impacta a NIM do banco. E se vocês olharem nesse trimestre especificamente, apesar da carteira de atacado ter caído, ou ter crescido pouco, ter crescido só 0,7 na ponta, né, o saldo médio foi acima de 5%. Na carteira de América Latina, a gente viu um saldo médio crescendo 8,2%, para uma carteira que cresceu 1,2% no trimestre. E quando a gente olha para a carteira de pessoa física, uma carteira que cresce 2,5% e o saldo médio 2,3%, e a carteira de micro, pequenas e médias que cresceu próximo de 4,1%, a gente teve um saldo médio de 3,3%, tá? O que mostra, na margem, que é o saldo médio que tem gerado esse impacto na NIM, tanto na NIM bruta como ajustado ao risco. Se a gente olhar no Brasil, a NIM bruta ficou estável, tá? O que mostra que a gente tem conseguido crescer com qualidade. Algumas mensagens que eu acho que são importantes aqui. Primeiro, foi todo o de-risking que a gente fez no portfólio ao longo desses últimos anos. A gente terminou, esse processo nunca termina, né? De-risking faz parte da atividade, redução de risco, mas de forma relevante, daquele portfólio que a gente entendeu que ele não era resiliente em ciclos mais longos, né, gestão de portfólio, a gente conseguiu fazer e concluir esse processo agora nesse trimestre, no terceiro TRI. Portanto, o que vocês estão vendo aqui é todo o inercial do restante que nunca deixou de crescer, especialmente média e alta renda, onde a gente vem crescendo 2 dígitos em todos os segmentos. E então, eu acho que a primeira mensagem é: a gente nunca deixou de crescer, a gente continua crescendo com qualidade, em clientes resilientes, né, em ciclos mais longos, então a gestão de portfólio funcionando tanto no atacado como no varejo. A gente vem crescendo micro, pequenas e médias também com qualidade, com boa rentabilidade, com bons retornos. E em grandes empresas, a gente tem uma carteira que ela é mais volátil. Aqui nesse trimestre teve o efeito do varejista, que a gente baixou o crédito no final do trimestre, mas como um todo, quer dizer, esse ano a gente vem crescendo carteira acima de 2 dígitos, né, em grandes empresas. E por quê? Porque a gente viu uma oportunidade de fazer ativos com qualidade, com retornos adequados, né, de novo olhando ciclos mais longos, e um mercado de capitais muito ativo. Então, o buffer para grandes empresas é o mercado de capitais. Quando você tem mercado de capitais muito ativo, a gente provavelmente vai ver carteiras de crédito mais leve em grandes empresas, na medida que, se for eficiente e melhor para os nossos clientes se financiarem através do mercado de capitais, a gente vai direcionar e a gente tem um share relevante de originação e distribuição maior do que o nosso fair share de crédito nesse segmento. Então, mostra a importância de ter essa capacidade de desenvolver, estruturar e distribuir operações para o mercado de capitais. Então, olhando para frente, eu vejo que as carteiras vão continuar crescendo. Eu acho que algumas carteiras que, enfim, começaram a despontar agora, porque foram as que a gente fez o de-risk mais forte, cartão de crédito, a gente deve ver expansão. Crédito pessoal, a gente tem visto uma expansão com qualidade, tá? Micro, pequenas e médias, a gente continua crescendo num ritmo super adequado, então não tem uma carteira que vai crescer mais ou menos, a gente está vendo oportunidades em todos os segmentos. Mas eu queria fazer um ponto relevante aqui, tá? A questão do retorno, né, e capital alocado é um mantra aqui para o banco. Então, não existe hipótese da gente crescer carteira sem ter o preço certo e o retorno adequado. Então, quando a gente percebe um cenário competitivo em que preço e retorno não necessariamente é o principal driver, a gente toma muito cuidado para escolher as operações e tomar decisões de crédito. De novo, crescer carteira sem fazer no preço certo, né, e com retorno sobre capital é sempre mais fácil. A gente não vai abrir mão de crescer com qualidade, com boa rentabilidade, e eu acho que a NIM
mostra como a gente tem conseguido fazer isso e os retornos sobre capital também, tá? Então isso para a gente é um mantra e a gente não vai abrir mão, em hipótese alguma, de fazer um crescimento com qualidade e com rentabilidade. Não é spread positivo, né? É retorno sobre o capital alocado que remunere o custo de capital olhando a visão cliente naturalmente. Perfeito. Obrigado. Importante ponto, Milton. Bom, próxima, que também já está aqui com a gente, da Autônomos, o Renato Meloni. Renato, bom dia, obrigado. Tua pergunta aqui no nosso call. Bom dia, pessoal. Parabéns pelos resultados. Obrigado aqui pelo espaço para as perguntas. Eu queria voltar na questão do guidance, né? Você comentou durante o call sobre o câmbio, a influência do câmbio aqui, mas eu queria entender se foi simplesmente só o câmbio ou se tem potencialmente mais apetite a risco, olhando para frente. E depois, se você pudesse reconciliar isso com a manutenção do guidance de crescimento de margem financeira. De novo, aqui também é uma questão de câmbio ou isso implica uma expectativa de compressão de NIM? Obrigado. Perfeito. Obrigado você, Renato. Obrigado aí pelas palavras. Bom te ver aqui no call. Bom, primeiro, é importante essa pergunta pelo seguinte, tá? Não fosse o câmbio, a gente provavelmente estaria muito próximo do teto do guidance no crescimento de carteira. Então, quando a gente fez o guidance no início do ano, primeiro TRI, a gente ainda estava naquele processo muito intenso de redução de risco no portfólio de pessoa física, então a gente vinha uma carteira que não crescia e quase a sensação de que matematicamente a gente não conseguiria cumprir nem o piso do guidance no início do ano. Eu fui lá e reforcei para vocês que a gente cumpriria sim o guidance, porque tinha uma carteira muito relevante crescendo, mas ela ficava, entre aspas, mascarada por essa redução ativa que a gente vinha fazendo no portfólio. Quando a gente termina o terceiro TRI, dá para ver claramente, né, a carteira de pessoa física crescendo 2,5% no trimestre, micro, pequenas e médias crescendo 4,1% no trimestre. Então, não é que a gente mudou o apetite, eu acho que a gente vem trabalhando com o apetite de risco. Importante reforçar que ele é dinâmico, né? Quer dizer, não é que ele não muda, ele muda todo dia. A gente olha, obviamente, os nossos modelos, perdas históricas, mas mais importante do que isso são as visões prospectivas de cenário, e os cenários são voláteis, especialmente por tudo que a gente tem vindo de conjuntura global e local, tá? Então, a gente está sempre olhando e acompanhando. Então, mais importante do que o apetite é a tempestividade com que a gente toma decisões de crédito, né? Seja para conceder, seja para mudar a política, sempre cuidando naturalmente dos ciclos, olhando para ciclos mais longos. Então, volto a dizer, a gente não olha para o crescimento, olhando o crescimento no curto prazo, que vai gerar margem, porque a margem costuma vir no início, né, pela dinâmica do P&L, e a gente sabe que o custo do crédito vem depois, basta ver o que aconteceu nos ciclos anteriores. Então a nossa visão é crescimento e crescimento com qualidade e de forma sustentável, tá? Ou seja, crescimentos que são resilientes, apesar de ciclos mais adversos, tá? Eu acho que essa é a primeira mensagem relevante. Então, para ir no teu ponto, a representatividade no câmbio em todas as linhas que estão do guidance, ela é muito maior na da carteira, tá, do que na margem. Como as carteiras em moeda estrangeira, elas têm tipicamente uma margem menor do que as carteiras em moeda local, então, naturalmente, quando eu olho carteira com carteira, o peso é igual. Quando eu olho na margem, o peso do câmbio é menor, tá? Em linhas onde eu tenho, enfim, resultados proporcionalmente muito maiores. E o grosso do efeito do câmbio se deu no final do ciclo, o que mostra que, como esse guidance é carteira ponta, não é carteira média, você leva esse efeito mecânico da desvalorização do real. Então, ex-câmbio, a gente estaria muito perto do teto do guidance. Com a desvalorização do real em relação às outras moedas, a gente sentiu necessidade de abrir esse range novo. Aí, se você olhar o range, ele é do mesmo tamanho do que o range anterior, sendo que faltam poucos meses. No fundo, a razão para isso é porque o câmbio é uma variável relevante e pode impactar a carteira na ponta. Quando a gente roda esse mesmo cenário de câmbio para as demais linhas, embora para o nosso P&L, né, mais desvalorização gera até um impacto positivo na última linha, ele não é material e relevante na distribuição das linhas que fizesse com que a gente precisasse mudar os ranges que já estavam definidos. Ou seja, os ranges que estão aí são capazes de absorver qualquer efeito de desvalorização, mas a gente vem trabalhando, na maioria deles, acima do ponto médio, o que leva, naturalmente, essas linhas a gente está mais próximo do teto do que do ponto médio em várias delas, tá? Naquelas que são positivas, estar acima do ponto médio, acima de tudo. Perfeito, obrigado. Perfeito. Obrigado, Milton. Bom,
Próxima pergunta, que também já está aqui com a gente, o Yuri Fernandes, do JP Morgan. Bom dia, Yuri. Obrigado pela participação no call. Lúlia, bom dia, Milton. Eu queria perguntar um pouquinho de FRS. Acho que ficou muito claro e parabéns aí pelo slide. Acho que mostra a qualidade do banco, já dá esses dados. Eu entendi que é neutro para vocês, eu acho que está bem claro, Milton, mas será que isso é neutro para o sistema também? Se você puder comentar um pouquinho como vocês veem. E o ponto que eu queria explorar aqui é mais uma questão de vantagem competitiva do Itaú. Porque se isso for neutro para vocês e não for neutro para algum dos pares, e vocês já tendo essa posição de capital melhor, a minha dúvida é se para 25, né, talvez os pares tenham que focar mais em rentabilidade, tenham que crescer com um pouquinho mais de racionalidade, e se isso não seria bom para o Itaú. Então, eu queria, assim, mais indústria do que Itaú em si, mas ouvir sua opinião sobre IFRS. Não, tá ótimo. Yuri, olha, eu vou ser bastante cuidadoso aqui, porque, obviamente, a gente sempre evita falar do mercado, enfim, cada banco tem seu modelo, sua política, e eu acho que os bancos têm divulgado seus resultados e têm falado mais a respeito, acho que dúvidas surgiram aí no Q&A e etc. Então, eu acho que os bancos, cada um vai fazer seu posicionamento aí ao longo do tempo. Eu vejo alguns pontos aqui. Primeiro, perda esperada é algo que a gente trabalha há muitos anos, né, desde 2010. Sempre tem um custo, né, de você trabalhar com perda esperada, especialmente se a alternativa é trabalhar com perda em corrida, no fundo, perda materializada, né? A gente sempre achou que para a sustentabilidade dos riscos e da tomada de decisão, perda esperada te dá muito mais segurança de tomar decisões e ter uma visão de longo prazo do que trabalhar com perda em corrida. Eu acho que foi uma decisão nossa. Durante 10 anos, a gente veio, 14 anos, né, no fundo, comunicando isso. Tem um custo para a gestão, mas a gente entende que isso traz benefícios de alocação de capital e de rentabilidade, e eu acho que os números um pouco falam sobre isso, tá? Segundo aspecto que eu acho realmente importante, nos clientes corporativos a gente também trabalha com perda esperada e trabalha há muitos anos com perda esperada. E a gente sempre procurou ter o nível de provisão adequado independentemente do resultado. Então a nossa gestão de provisionamento, ela não é do resultado para a provisão, ela é da provisão para o resultado. A gente olha os casos, revisita todos os créditos todos os dias e a decisão, em primeiro lugar, é faça a provisão independentemente do resultado do trimestre. Por quê? Porque essa é uma gestão ativa e proativa e que mostra, né, para o mercado a melhor informação disponível e que a gente deixa o balanço sem surpresa. Então, o que a gente sempre procurou fazer é tirar o evento surpresa e imprevisibilidade. Então, previsibilidade para a gente é um tema super importante quando a gente faz os provisionamentos no balanço. Então, eu acho que o exemplo de Americanas é um ótimo exemplo disso. Do varejista, eu falo Americanas aqui porque todos sabem que esse é o crédito, a informação é pública. Mas a gente, quando fez a provisão, a gente divulgou, quando a gente teve a recuperação, a gente reverteu. Poderia ter reforçado um pouco aqui e ali? Poderia. Mas por que a gente reverteu, né, no fundo, os 500 milhões de reais contra resultado? Porque a gente tinha o balanço provisionado adequadamente, independentemente de outros casos específicos. Se você trabalha com nível de provisão adequado, quando você tem uma reversão, é natural que essa reversão passe por resultado. E eu acho que os números são públicos também, enfim, cada banco tinha lá uma exposição e o nível de recuperação é relativamente parecido entre todos os bancos. Mas, de novo, enfim, cabe a cada banco ter seu modelo, como, enfim, escolhe gerir. Essa é a nossa forma de gerir. Sobre a 4966, a gente achou importante dar visibilidade, porque ter um balanço forte, bem provisionado, né, independentemente do nível de capital, né, criação de valor e alocação de capital é um mantra aqui dentro. Isso, eu sempre quando me perguntam um diferencial da organização, eu acho que esse é o diferencial da organização. Né, é a gente trabalhar com alocação de capital e criação de valor, não é spread positivo, né, em todos os segmentos da organização. Não há qualquer decisão que a gente tome de um investimento, de um crédito dado, de uma operação em que a gente não olhe para capital. Então, fazer a gestão olhando o impacto, se é no lucro ou no patrimônio, e não olhar para o retorno sobre o capital alocado, na nossa visão, não é a forma mais eficiente e adequada para gerenciar os riscos. E é assim que a gente tem feito. Então, eu acho que independe do nível de capital, o retorno sobre capital tem que ser tão relevante na gestão como se a gente estivesse rodando com índice de capital abaixo do apetite. Então, a gente está com 13,7 e a gente não abre mão de tomar decisões olhando o retorno sobre capital. E não é porque a gente tem excesso de capital que a gente destrói valor nas operações, tá? Então, eu acho que essa é uma mensagem relevante. Então, racionalidade é sempre bom para todos, né? E racionalidade
é ver um sistema que cresce de forma ordenada, com alocação correta de capital e com retornos adequados. Porque o risco que você corre quando você faz isso é você trazer operações para dentro do balanço que não são accretives para o ROI, que não criam valor para o acionista e, portanto, para a organização, e não te permitem expandir o seu índice de capital e, portanto, comprometem a sua capacidade futura de crescer. É tão simples quanto isso. Essa é a mecânica e a forma como a gente faz a pilotagem aqui dentro. Então, eu acho que cada banco vai divulgar o seu. Obviamente que racionalidade, que foi a palavra que você utilizou, é bom para todos. E a gente sempre defendeu, enfim, ter um mercado racional, alocação correta de capital, competição é saudável, enfim, vários concorrentes, todos muito competentes, capazes de desenvolver seus modelos de negócios, mas se houver racionalidade do ponto de vista de alocação de capital, é bom para todos, um sistema saudável que cresce com qualidade, criando valor para todos, para os clientes e para os acionistas, né? É isso aí, sem dúvida. Obrigado, Milton. Bom, próxima pergunta, também já aqui com a gente, o Thiago Batista do UBS. Thiago, bom dia, obrigado pela participação no call. Bom dia, pessoal. Renato, Nilson, Gustavo. Parabéns pelo resultado e parabéns pelo slide da 4966. Acho que vai ter bem útil para a gente. Minha pergunta é sobre cartão de crédito. Quando a gente olha o EH do business de cartão, chegou lá em 6,5, uma queda de 50 bips, 3/3, 4/4. Acho que dentro alguns trimestres da Covid, esse é muito próximo do low desde 2015, pelo menos, não voltei mais do que isso. Minha pergunta é, já fez o ajuste aqui, que a mudança de mix que o banco está fazendo? Vocês acham que passou do ponto, que tem que tomar mais risco agora nos meses de cartão? Ou não, se esse é o novo normal, ter um EH nesse nível. Só um follow-up rápido, quero falar um pouquinho sobre o impacto da Selic na dinâmica do banco, antes do que está pensando para 25, que acho que tem potencialmente uma mudança de patamar da Selic. Tá bom, Thiago, obrigado, bom te ver, obrigado aí pelas palavras. Bom, cartão de crédito foi o portfólio onde a gente fez o maior ajuste de risco. E a gente falou muito sobre isso, quer dizer, um mercado onde captar clientes em mar aberto, em que você tem pouco histórico, pouca experiência e um mercado sobreofertado de cartões e de crédito, geraram um comprometimento de renda relevante para as famílias em geral, especialmente no produto cartão. Então a nossa decisão lá atrás e consciente foi fazer uma redução importante. Quando a gente olha o sistema financeiro nacional, a gente já vê o atraso na ponta, dando sinais de piora, e a gente vem melhorando há 6 trimestres consecutivos os nossos atrasos acima de 90 dias. Então a gente começou a melhorar antes do mercado e a gente continuou melhorando e o mercado piorou na ponta. Tá? O que mostra na prática que todo o de-risking foi feito de forma adequada em clientes e operações que não criam valor. Tá? Então, volto a dizer, a questão da criação de valor é um mantra para a gente. Né? Quer dizer, o spread é positivo, mas o ROI, o RAROC daquela operação é abaixo do custo de capital em clientes onde a sua capacidade de extrair valor, né, em a capacidade de gerar outros negócios é reduzida, especialmente naqueles clientes monoliners, onde você só tem o cartão como único produto de relacionamento com aquele cliente. Mas aqui tem uma série de informações que eu acho que são relevantes. Primeiro, a gente entende que o chassi do cartão é super importante para relacionamento, frequência e engajamento dos clientes. Então, em todos aqueles segmentos onde a gente tem uma relação que transcende o produto, a gente tem conseguido crescer 20% faturamento ano contra ano. Tá? Muito acima do que o mercado tem crescido, o que mostra uma proposta de valor adequada, o que mostra um alto nível de engajamento e fidelização dos nossos clientes e crescendo base. Tá? Então o crescimento de base também tem sido algo muito importante. Segunda informação, que eu acho que é relevante para a sua pergunta, é sobre o apetite. Eu acho que a gente está neste momento passando pela maior migração de aplicativos da história do banco, onde a gente está migrando aproximadamente 15 milhões de clientes que estavam primordialmente em aplicativos de cartão ou no IT, migrando para o Super App. A gente já entregou 2 milhões de clientes na nova plataforma, a gente deve até o final do ano migrar 5 milhões e ao longo do ano que vem completar os 15 milhões. Essa é uma mudança super relevante. Por que ela é super relevante? Primeiro porque a gente passa a ter, né, uma relação com esse cliente que vai além do produto cartão de crédito. A gente passa a ter uma oferta para esse cliente full bank. Então a gente passa a ter a capacidade de ofertar para esse cliente muitos outros produtos para além do cartão de crédito. E tudo isso feito dentro de um super aplicativo, de forma muito simples, com o UX adequado,
e com uma hiperpersonalização importante, ou seja, entendendo a necessidade de cada cliente. Se você é um cliente mais transactor no cartão, como é que você vai experimentar o Super App? Se você é um cliente mais tomador de crédito e precisa de outros produtos, se você é um cliente investidor. Então a gente consegue, com dados de mercado, com informações, entender e atender os nossos clientes de forma muito mais holística. Essa é uma mudança muito relevante. Segundo ponto, a gente com essa capacidade agora de produtar, né, e eu tenho falado sobre isso, aquele slide que eu apresentei agora há pouco passa por isso, a gente tem conseguido entregar novos produtos e soluções. Então, o Super App hoje tem o que tem de melhor no aplicativo monoliner de cartão. Então, tudo aquilo que a gente é de melhor no Mono App passa a estar dentro do Super App, e quem estava no Mono App passa a ter acesso a todos os outros produtos. Isso é uma mudança muito, muito relevante da forma de entregar valor para os nossos clientes. Então, quando a gente fala do Pix Crédito dentro da jornada, quando a gente fala, todas elas são feitas dentro do chassi do cartão de crédito. Tá? Ele passa a ser um novo transacional para muitos clientes. Então, a nossa expectativa, uma vez terminada essas migrações, é começar a ampliar o nível de engajamento e relacionamento com esses clientes, buscando a principalidade. Esse é o nome do jogo, é nisso que a gente tem focado. Então, o cartão de crédito ele vai começar a ser menos olhado como um produto, assim como a gente olha para a adquirência, a gente olha cada vez menos para a adquirência como produto e como parte de uma solução, de uma completude de oferta para o cliente. A gente divulga os números da carteira de cartão, mas mais importante é olhar o resultado do segmento, onde cartão tem um papel relevante, mas a gente vai olhar a completude do relacionamento que vai muito além do cartão de crédito. Tá? Então a gente está confortável, a gente tem crescido sim base, a gente continua acreditando que é uma carteira que cresce provavelmente mais no ano que vem do que cresceu esse ano, como a gente tem visto, dado que o ajuste relevante aconteceu em 2024, quer dizer, já vem acontecendo ao longo dos anos, mas a gente conclui ele agora em 2024. Tá? Esse era o primeiro ponto. A segunda pergunta, Selic. A Selic te dá uma visão geral, tá? Eu falo bastante isso. Taxa de juros altas para bancos no médio e longo prazo não é bom. Então, juros mais baixos, mais economia cresce, mais negócios, mais mercado de capitais, menos inadimplência. Agora, durante esta volatilidade, quais são as linhas que são mais impactadas por Selic? Capital de giro do banco, e a gente faz o hedge do capital de giro em prazos mais longos. Então, do mesmo jeito que quando a Selic cai, a gente não captura o valor imediato, quando a Selic sobe, isso vem sendo capturado ao longo do tempo, né? Porque a gente vai fazendo o hedge em vértices mais longos. Então, capital de giro do banco. Toda a gestão de passivos da organização, né? Eu acho que a força que o banco tem em investimentos, em gestão de passivos e com juros mais altos, tem uma migração natural, muitas vezes, para produtos de tesouraria, muitos clientes saindo de multimercado, saindo de renda variável e vindo para produtos de renda fixa, né? Então, sejam produtos que a gente distribui ou produtos de emissão própria, acabam gerando um ROA mais positivo, né? O próprio depósito à vista, todos os efeitos no float. Então, esses são os dois grandes impactos. E o lado negativo do juro subindo é a inadimplência, né? E a gente sabe que para o segmento de empresas em geral, as empresas são indexadas a CDI, né, as suas dívidas, ou CDI+, pouco percentual do CDI hoje em dia, ou dependendo do cliente em taxa pré-fixada. Então, os juros desestimulam alguns portfólios e diminui os spreads dos portfólios com taxas que tem cap. Então, é o caso para crédito imobiliário, ele gera um efeito negativo. É o caso do INSS, do consignado do INSS, porque tem um cap de juros. A gente viu essa redução do cap enquanto os juros caíram, os juros começam a subir, não houve qualquer mudança no cap. Então, a gente está deixando de produzir crédito do INSS para alguns clientes, porque a gente está capeado pelos juros. É o próprio cheque especial, as linhas rotativas também acabam gerando esse efeito. Então, tem que olhar, no crédito tem esses efeitos, no capital de giro e no passivo, e na inadimplência, especialmente para o segmento de empresas, juros mais altos acabam pressionando de forma mais relevante a inadimplência. Então, eu acho que tem impactos de todas as naturezas. Aqui tem que olhar muito a intensidade do efeito e a duração do ciclo. Obrigado, Milton. For the next question, agora, para a próxima pergunta, nós vamos mudar para o inglês, já que temos Tito Labarta, do Goldman Sachs. Bem-vindo.
Olá, Renato, Milton, muito obrigado pela oportunidade e por aceitar minha pergunta. Bem, eu queria saber o que vocês pensam sobre o ciclo de crédito. Quer dizer, o crescimento a longo prazo parece estar aumentando, qualidade de ativos melhorando, provisão diminuindo, um pouco, tudo parece estar saudável, mas quando pensamos no macro, inflação ainda acima do que era esperada, taxas acima, preocupações na economia diminuindo, dívidas ainda aumentando. Então, quão confortável vocês estão com continuando a crescer, preocupando-se com a qualidade do crédito que está piorando, e os NPLs estão melhorando? Sim, muito obrigado, Tito. Excelente vê-lo. Obrigado pela pergunta. Bem, vou voltar mais uma vez a esse tema. Como eu disse anteriormente, o nosso apetite de risco é dinâmico e nós estamos sempre buscando a perspectiva da taxa de juros, desemprego, inflação, PIB e assim por diante. Ainda vemos um ciclo positivo e os números que nós estamos lidando mostram como nós podemos entregar um bom crescimento no nosso portfólio de uma forma saudável, com um baixo custo de crédito, baixa inadimplência e melhorando significativamente comparado ao período anterior da pandemia. Então, esse é um primeiro tema. O segundo, sim, esperamos que no futuro vamos ter mais desafios. E é um processo que está sempre em mutação. Sempre tentamos fazer ajustes na tomada de decisão, olhando o ciclo perspectivo, mas tendo dito isso, nós agora estamos planejando 2025 e não temos ainda todos os números de forma absolutamente aprovada internamente, estamos discutindo os detalhes. Acredito que até o começo do ano que vem conseguiremos mostrar no guidance e falar com mais detalhes sobre quais serão nossas perspectivas do crescimento do portfólio. Mas sim, temos que prestar atenção, temos alguns sinais de atenção, não vamos crescer sem levar em consideração o cenário perspectivo. Então, vamos ver mais ou menos uma aceleração de alguns portfólios dependendo do cenário prospectivo. E isto será naturalmente publicado e informado até o começo do ano que vem. Então, até agora, nós nos sentimos confortáveis com o passo, não estamos estimando ou esperando nenhum efeito muito negativo, ainda temos crescimento no PIB, ainda temos uma taxa de desemprego sólida, que de certa forma é positivo. Nós vemos o aumento dos salários, vemos alavancagem em alguns segmentos da economia, em algumas companhias. Esses são os lugares nos quais nós vamos ter mais cautela. Em alguns segmentos vemos investimentos, melhoria na infraestrutura, esses são os segmentos nos quais nós vamos nos manter ativos. O banco é grande e amplo, significa que devemos sempre ver ciclos a longo prazo e essa é a forma que nós estamos gestionando o portfólio. O Tito também perguntou se você viu alguma melhoria, você espera melhoria no NPL? Eu acredito que sim. No curto prazo, ainda veremos uma melhoria nas taxas de NPL. O custo de crédito relacionado ao portfólio ainda diminui, ou está chegando pelo menos ao mínimo, está aterrissando lá, eu acho que é esperado. E no segundo tópico, vemos com a quantidade de portfólio e os portfólios que estão crescendo, nós podemos ver um aumento nos números nominais do custo do crédito, mas não nos números relativos, que é muito mais importante. Agora, nós vemos melhoria no NPL. O único segmento que é difícil prever é as grandes companhias, o atacado, porque estamos trabalhando com baixos indicadores, mostrando que não tem um espaço para melhoria, mas claro, tudo depende do cenário, da taxa de juros, se tem alguma normalização no ciclo de crédito das empresas, no geral. Então, isso pode chegar a ter um efeito se isso acontecer, mas a boa notícia sobre isso é que as provisões sobre as perdas esperadas que nós fazemos são feitas antes de ter qualquer inadimplência no NPL. Então, por isso temos essas taxas de cobertura nas grandes companhias, porque nós fazemos provisões antes do ciclo e não tem uma relação com a inadimplência no indicador. Obrigado, Milton. Para português de volta,
Próxima pergunta, que já está com a gente também aqui na tela, o Brian Flores, do Citi. Oi, Brian, bem-vindo, obrigado pela sua presença. Obrigado, Renato e Milton. Eu queria fazer uma pergunta sobre a América Latina, que parece que está melhorando já. Então, Milton, eu queria perguntar o que está drivando essa melhora? O que a gente poderia esperar daqui para frente? Parece dá para sonhar com um ROE de volta na beira dos 15%, como o ano anterior. E se você puder lembrar aqui para a gente a política de hedging, né? Porque, como você falou, a exposição cambial é bem relevante assim, para essa operação. Obrigado. Tá ótimo, né? Obrigado você, Brian. Primeiro, enfim, a América Latina a gente vem conseguindo melhorar todas as operações, então resultados bastante sólidos, mas é muito importante deixar registrado que no nosso modelo de negócio, da forma como a gente divulga, a gente faz as alocações fiscais e de capital olhando a visão do consolidado, né? Então, as duas grandes assimetrias que a gente tem para as operações fora do Brasil, uma delas é efeito tributário. Então, a gente tem essa lógica da tributação universal no Brasil. Portanto, todo imposto que eu pago localmente, eu reconheço ele até 34 ou 45 no Brasil, dependendo em que veículo ele está, o que traz, naturalmente, uma carga tributária muito acima do que os peers comparáveis operam nos respectivos países. E como a gente opera com um nível de capital bastante alto, muito acima do CET1 que essas operações têm fora do Brasil, esse excesso de capital para o apetite a gente aloca também nas operações. Então, naturalmente, pressiona o nível de retorno. E a última informação não menos relevante é que quando a gente faz o hedge do índice de capital, a gente aloca também o custo do hedge na visão acionista para aquela operação que gerou o efeito. Então, é o custo de oportunidade do hedge do índice de capital a gente aloca, no final das contas, no modelo de negócio. Então, eu acho que rodar com esse nível de retorno, ainda que seja um pouco abaixo de 14, que é o que a gente tem divulgado de custo de capital aqui calculado pela nossa metodologia, são operações em que, se você olhar no Chile, o custo de capital alocado, né, o COI, o Cost of Equity, deveria ser menor do que 14. Mas como o investidor hoje, quando compra uma ação do Itaú Unibanco, ele não dá um COI para o banco diferente pela ponderação das nossas receitas e tamanho de carteira nos diversos países, a gente acaba, por simplificação, fazendo o mesmo quando a gente olha a rentabilidade, que a gente sempre olha a visão acionista, né? Volto no ponto, gestão por alocação de capital e retorno sobre capital alocado, é assim que a gente mede. Dito isso, elas são accretives para o resultado. Acho que se a gente tivesse que ajustar o Cost of Equity dos países, elas estariam muito mais próximas do Cost of Equity, e possivelmente em alguns países até criando valor, é o caso do Chile, claramente, né, que cria valor se a gente olhar o Cost of Equity local. Se a gente fizer todo esse ajuste para a visão acionista brasileiro, gera esse efeito que eu comentei agora há pouco. Mas é a visão correta, tá? Por isso que a gente mede por aí, e essas são as razões pelas quais a gente não faz uma expansão maior para fora do Brasil, porque não é e não parece ser uma boa alocação de capital para além daquilo que a gente já tem e vem conseguindo melhorar de forma relevante e com rentabilidade, tá? Então, essa é a visão. Acho que, de novo, é um trend positivo, mas a gente vai continuar acompanhando. Sobre a sua segunda pergunta, que era o custo do hedge do índice, o que acontece é que a gente tem definido para quais moedas, né, a gente faz isso. Então, a gente deixa o patrimônio indexado na moeda e o RWA, né, as carteiras indexadas na moeda, de tal sorte que, se tiver uma variação da carteira, o patrimônio anda na mesma proporção, e a gente com isso faz o hedge do índice do capital. O que acontece é que o custo de oportunidade era eu trazer esse capital de volta e deixar ele aplicado em reais no Brasil, com uma taxa de juros mais alta e crescendo. Então, o que custa o hedge do índice é o diferencial de taxa de juros entre a taxa pré no Brasil, que é onde eu poderia aplicar esse capital, né, com a taxa pré nas moedas dos demais países. Então, isso passa por P&L esse efeito, então a gente vê um efeito crescente para o custo do hedge. Então, se você me perguntar, para 2025 o custo do hedge do índice será maior ou menor? Será maior do que o de 2024, porque o diferencial de taxa de juros vai aumentar. O outro lado dessa história é que a gente tem um efeito no patrimônio, que nesse caso com a desvalorização é positivo. Como a gente olha o que passa por resultado, e no fundo é um hedge, ele é um seguro para que a gente tenha menos volatilidade no índice de capital, possa ter uma política de dividendo mais clara, né, e que a gente possa, inclusive, fazer distribuições maiores para não ter que ficar provisionando capital para eventuais volatilidades no índice futuro, tá? Então isso acho que traz uma boa capacidade de gestão, tem um custo, mas é um seguro que a gente acha importante para a gestão do índice de capital da organização.
Perfeito. Obrigado, Milton. Vamos para a próxima pergunta já, do Mário Pierre, do Bank of America. Oi, Mário, bem-vindo. Obrigado pela sua pergunta. Bom dia, pessoal. Parabéns aí pelo resultado, mais um resultado bem previsível, de rentabilidade bem alta, parabéns. Milton, eu queria focar um pouco na rentabilidade do business de varejo. O ROI, você já conseguiu melhorar de 19% ano passado para 24% agora, nesse TRI, mas grande parte da melhora foi a redução do custo do crédito. Quando a gente olha o índice de eficiência, você mostra esse número, ele piorou de 45% para 47%. Você pode falar um pouco sobre mudanças estruturais que você precisa fazer para melhorar esse índice? Imagino que não seja um índice que vocês estejam muito satisfeitos. E com todas essas mudanças que você falou, né, do One App, do One Itaú, se os benefícios vão vir também em custo ou é só benefício em receita? Obrigado. Perfeito, Mário. Olha, excelente pergunta. Obrigado aí pelas considerações iniciais. Bom te ver aqui de novo. Então, vamos lá. Primeiro, eu acho que a gente conseguiu e tem conseguido consistentemente expandir o ROI do varejo. Tá? E esse ROI ele vem se materializando de duas formas. Na operação de varejo PJ e na operação de varejo pessoa física. A gente chegou lá atrás num low, na época de 16.4, foi quando vocês me perguntaram aqui se eu estava satisfeito com esse nível de rentabilidade. A resposta foi um contundente não, mas que de fato, em função do ciclo de crédito mais difícil e dado a relevância especialmente do portfólio de cartões no balanço do banco, especialmente o que a gente chama de mar aberto e nos canais monoliners, a gente sentiu de fato um custo do crédito muito mais forte, o que acabou afetando a rentabilidade do negócio como um todo. Então a gente vem paulatinamente expandindo, né? A gente já vem hoje, se você olhar a rentabilidade do varejo, ela está em linha com o ROI do banco. Tá? Então ela deixou de ser dilutive para o ROI, ela passou a ser neutra e contribuição e criando bastante valor quando a gente olha o custo capital do banco. Tá? Então a gente olha resultados muito saudáveis, a operação performando e evoluindo de forma importante, e todas elas criando valor já nos meses que passaram de forma importante. Tá? Então, acho que essa é a primeira grande notícia de que a gente não está com uma rentabilidade exclusivamente concentrada num portfólio e abaixo do custo de capital nos demais. Acho que todos estão criando valor em magnitudes diferentes, mas todas criando valor. Essa é a primeira informação. O índice de eficiência, você está correto, né? Quer dizer, a gente fez um de-risking, então teve um trabalho importante de sanitização do portfólio. Ele foi muito positivo, sim, para a retomada do nível de rentabilidade, porque ao longo do tempo, mudanças regulatórias, mais competição, menos FIIs. Então, como é que a gente vê a evolução dessa operação? Primeiro, caps que foram colocados, né, especialmente do cheque especial, tiraram vários pontos de rentabilidade. Segundo, o próprio cross-sell que era feito e a forma como os produtos eram precificados, houve uma mudança relevante com a dinâmica de mercado. Então, hoje você tem cada vez menos dependência de FIIs, né, os FIIs da forma como eles são conhecidos, as tarifas e etc. E você passa a ter, naturalmente, uma dependência maior de crédito na relação com o cliente, o que leva essas operações a um nível de ROI menor do que o que você tinha historicamente. O nome do jogo é eficiência e escala, e obviamente, para você fazer isso, você precisa ter capacidade de gerar engajamento, proposta de valor para que o cliente engaje com você num modelo muito mais eficiente do que o modelo tradicional. Tá? A gente tem sim trabalhado com o modelo Phygital, a gente vem ajustando o nosso footprint aí ao longo dos anos todos, sempre fazendo isso de forma muito cuidadosa e coordenada, né? Porque simplesmente fazer um processo de redução de custos, etc., é um processo que, se você não faz ele de forma inteligente e cuidadosa, no fundo o que você está fazendo é você está mandando os seus clientes embora, e não é isso que a gente quer fazer. A gente quer fazer uma transição e ter a proposta de valor, o modelo de negócio encaixado para cada perfil de cliente. Então, em média e alta renda, a gente vê rentabilidades muito positivas e uma capacidade de crescer ainda importante, todos os negócios sendo revistos, todos trabalhando com reposicionamento, não tem ninguém acomodado, ao contrário, a gente precisa correr e correr mais rápido, está todo mundo trabalhando duro nesse sentido. Tá? Agora, o custo de servir em alguns desses negócios mudou de patamar. Um exemplo, a gente sempre, no passado, trabalhava nos segmentos de alta renda com a visão de que o gerente era o único ponto de relacionamento com o cliente.
com o advento das plataformas abertas, dos agentes autônomos, a gente entendeu que era importante especializar cada vez mais e ter consultores nessas operações. São os tais consultores, o ION, os consultores de investimento. Então, muitas vezes é para atender o mesmo cliente, para defender a rentabilidade, mas com custo de servir mais alto. Porque agora eu tenho, além do gerente na relação, eu tenho um assessor de investimentos, um assessor de seguros. Então, você começa a ter um custo de servir mais alto, o que, obviamente, afeta o seu índice de eficiência. Qual tem sido a nossa lógica aqui de gestão? Primeiro, se a gente não tiver plataformas digitais em estado da arte, uma oferta de valor digital em estado da arte, imaginar que a gente vai conseguir trabalhar com índice de eficiência melhor é na força bruta, né? E a gente sabe que na força bruta é só resultado de curto prazo. Você melhora o custo, você ajusta a estrutura, mas você reduz substancialmente o lifetime value dos seus clientes na organização. Então, o nosso foco ao longo desses últimos anos todos foi em modernização da plataforma, migração para a cloud, toda a evolução da inteligência artificial generativa. E agora, se você olhar, a gente incrementou inclusive o headcount em tecnologia para acelerar ainda mais o processo de digitalização do banco, de entrega de valor. Os 33 novos produtos que eu falava agora há pouco são justamente para isso. E o que a gente está trabalhando com muito afinco é conseguir entender qual que é o modelo de negócio e qual que é o índice de eficiência para eu atacar os diversos públicos. Então, estruturalmente, tem um trabalho relevante sendo feito e a gente espera colher resultados ao longo dos próximos anos para que a gente melhore substancialmente o índice de eficiência dos segmentos que realmente precisam ser mais eficientes para poderem gerar e criar valor, né? Com esse nível de índice de eficiência, para alguns segmentos a gente tem rentabilidade alta, para outros a rentabilidade fica muito deprimida, especialmente para os públicos de baixa renda. E aí vem o Super App para consagrar tudo isso. Se a gente olhar nossa operação monoliner e comparar com qualquer neobank, a gente vai ver que o nosso índice de eficiência é muito parecido, né? Os resultados são muito parecidos. O que muda é o tamanho da carteira de crédito e o apetite a risco. Tirando isso, a gente já tem capacidade hoje em crescer e atender esses clientes. E o Super App vai ser a forma mais eficiente para a gente poder atender esses clientes através de um aplicativo com toda a completude que ele precisa ter, para que o cliente que não tem capacidade, né, não tem bolso para ser servido por segmentos de média e alta renda, passe a ter uma oferta de valor muito mais eficiente. Então, esse é o trabalho do Super App, que serve não só para a base de clientes que está sendo migrada dos mono apps, mas serve também para a base de correntistas que provavelmente vai conseguir ter uma completude de oferta muito melhor através de um Super App, de uma forma muito mais eficiente, com uma capacidade de geração de receita muito melhor e com uma experiência incrivelmente melhor. Então, essa é a nossa estratégia, é um caminho, mas eu diria que a gente nunca esteve tão avançado e tão bem para dar os próximos passos. Obrigado, Milton. Bom, próxima pergunta já também aqui com a gente, o Bernardo Gutmann, da XP. Oi, Bernardo, obrigado, bom dia. Bom dia, Renato, Milton, obrigado pelo espaço aqui para perguntar e parabéns pelos resultados. Vocês tiveram uma evolução sequencial importante na originação de crédito ao longo do ano, levando à expansão do guidance. Por outro lado, o apetite permanece um pouco mais cauteloso nas linhas voltadas para pessoas físicas, apesar do crescimento trimestral. A pergunta que fica é se o rollout do Itaú One e seu potencial de cross-sell pode contribuir para uma aceleração na originação. A revisão do guidance já prevê implicitamente uma aceleração mais forte nesse segmento. Agora que esse processo de risk-off terminou, podemos esperar a carteira de pessoas físicas convergindo para um patamar maior, talvez mais próximo da carteira total nos próximos tris? Obrigado. Obrigado você, Bernardo, obrigado pelas palavras, bom te ver aqui de novo. Olha, eu, assim, para te dizer o seguinte, não há nenhum impacto ali no crescimento de carteira do Super App, né, essa revisão que a gente fez agora, ele foi exclusivamente o efeito da moeda que eu comentei, então foi um efeito mecânico. Mas a gente acredita que o Super App é e será uma grande avenida de crescimento, especialmente na pessoa física, porque não é mar aberto, porque são clientes conhecidos, porque são clientes que a gente já tem um histórico de crédito, né, a gente já tem um behavior desse cliente, e olhando o cross-sell e a capacidade de entregar outros produtos para esse cliente, né, uma completude de relacionamento e de engajamento diferente, isso vai fazer com que esse cliente tenha mais principalidade com a gente. Você passa a ter uma visão de retorno alocado na visão cliente, o que te permite expandir ainda mais a carteira de crédito.
e você consegue com isso ter menos inadimplência no tempo por engajamento que esse cliente passa a ter com a organização em função da principalidade. Essa é a estratégia. Agora, a gente está no caminho, então, para administrar a expectativa, eu diria de tudo aquilo que a gente se propôs a fazer, até agora a gente está acima das expectativas, mas a etapa crucial, que é ver a capacidade de crescer carteira, de cross-sell, ela está só começando, tá? Então a gente tem muito que aprender com esse processo, é uma evolução contínua, a gente está muito positivo e otimista dos projetos que a gente mais fala aqui dentro, dos quais eu, enfim, mais me atualizo, então a gente está bastante positivo em relação a isso. A gente está agora fechando a expectativa de crescimento de carteira e olhar para frente o cenário é fundamental, tá? Então esse catch-up que a gente fez esse ano, ele é um catch-up que a gente já vem fazendo há muitos anos de crescimento de carteira em clientes target, que estavam mascarados pela redução de carteira naturalmente em cartões e em veículos, em alguns segmentos que a gente precisou fazer ajustes mais fortes no portfólio. Olhando para frente, a nossa expectativa é de que a gente continua crescendo no ritmo adequado, os saldos médios tendem ao crescimento ponta, o que naturalmente é bom para a receita, para a margem, então a gente acredita que a gente continua crescendo e capaz de crescer e gerar top line, mas mais importante do crescer e gerar top line é um custo do crédito muito comportado, o que faz com que a nossa margem financeira líquida siga expandindo e evoluindo olhando para frente. Então, é crescer top line mais do que o custo do crédito, né? E o custo do crédito sempre terá uma relação natural com o crescimento de carteira. A gente vê capacidade de continuar crescendo carteira, não queria que ficasse implícito que essa revisão do guidance de 9,5 para 12,5 já é um ponto de aterrissagem para a carteira do ano que vem. Não é essa a mensagem, tá? Então eu queria deixar isso muito claro para vocês. A gente ainda não fechou os números, a gente consegue ver crescimento em todos os segmentos, mas a gente não está aqui dizendo ou antecipando que o nosso guidance de crescimento de carteira será de 9,5 a 12,5, será em 2024. Não estou antecipando nenhum guidance para 2025 ainda, e a gente vai ter oportunidade de falar com vocês no início do ano com mais dados, mais informações e mais informações de cenário. Eu acho que tem eleições nos Estados Unidos hoje, tem toda essa discussão do tema fiscal, taxa de juros, inflação, câmbio, são variáveis muito relevantes que impactam naturalmente o apetite de crescimento das carteiras, então eu acho que no início do ano a gente vai ter mais informações para ser mais preciso e transparente com vocês, tá? Perfeito. Obrigado, Milton. Flipping back to English. Agora voltando para inglês, porque temos com a gente, para a próxima pergunta, Carlos Gomes, do HSBC. Bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade e parabenizo os resultados. Mais uma vez, duas perguntas técnicas. Primeira, sobre as provisões para os trabalhistas, aumentou em comparação ao ano passado? Bem, alguma coisa mudou? Isso aqui é voluntário, já que você tem um bom resultado. O que podemos esperar no futuro? E segundo, no que diz respeito à provisão 161, vocês podem nos dizer quando vai começar a aplicar e qual será o período? Sim, muito obrigado pela pergunta. Sobre a primeira pergunta, bem, é uma excelente pergunta. Eu gostaria de apontar que se você vê ao nível de provisões que temos para trabalhista, no que diz respeito ao pagamento que foi feito em 2024, 9 meses, você verá que temos uma taxa de 3,5. Isso significa que temos um nível de provisão 3,5 vezes mais do que o nível de pagamento que nós fizemos em dinheiro em 2024 para trabalhista. Isso mostra o quão forte é o nível de provisões que temos. E da mesma forma que nós fazemos para o crédito, nós fazemos para outros riscos, nós fazemos para as provisões trabalhistas de perda esperada. Então, sempre antecipamos esse ciclo. E fazendo provisões quase numa perda esperada para as discussões trabalhistas. Agora, falando sobre o crescimento, eu acho que a coisa mais importante é que nós vemos que a tomada de decisão é muito mais rápida em 2024 do que foi em 2023. Nós vemos um aumento nas tomadas de decisões, na velocidade das cortes, em 15%, 20% mais rápido do que vimos no ano passado. Esse é um dos efeitos subjacentes. A segunda, temos um efeito positivo em 2023. Então, algumas revisões que nós conseguimos fazer, algumas reversões que fizemos no balanço, portanto, tem uma comparação de linha base que não é exatamente a mesma. Terceira boa informação é que o nosso custo
legal, ou seja, custos jurídicos trabalhistas, se reduziu ano a ano. Então, somos mais eficientes e somos mais... nós trabalhamos muito mais rapidamente na corte e de forma muito mais pontual. Então, o impacto tem a ver com mais casos, uma reestrutura que também estamos fazendo no banco com os anos, então temos mais casos acontecendo e muito mais processos que estão sendo discutidos nas cortes trabalhistas. Então, esse é o impacto mais relevante que eu visualizo. Esse é o primeiro tópico. Segunda pergunta foi... Provisão para a resolução sobre o DTA, sobre o lado do imposto. Ok. O que eu vejo aqui é que não fizemos a decisão ainda. Eu acho que, como nós mencionamos, por 7 anos não tivemos nenhum impacto no capital, mas agora estamos fazendo essas discussões porque nós temos no começo do ano, isso daqui será aplicado em 2025. Então, 2025 é um período, e de 2026 vamos ter impacto das eleições, mas no começo do ano nós vamos fazer a tomada de decisão. Claro, tudo depende de muitas coisas, mas como é um ciclo longo, precisamos fazer uma tomada de decisão de acordo com essas projeções. Não finalizamos ainda, nós devemos publicar essa informação até o começo do ano que vem. Muito obrigado. E agora vamos continuar em inglês, já que a próxima pergunta vem do Andrew, da Morgan Stanley. Bem-vindo. Olá, Renato, Milton, muito obrigado pela oportunidade de fazer a pergunta. Eu queria que vocês discutissem, expliquem o que vocês dizem sobre o negócio de adquirência. Quer dizer, uma melhoria trimestral boa nos resultados, mas eu acho que tem uma taxa de crescimento mais baixa desde 2020. Portanto, o que você acha que está por trás dessa desaceleração? É a concorrência? Talvez simplesmente o fato de que vocês não incluem o Pix na publicação, então tem uma mudança de volumes para o Pix, como isso aqui impacta o negócio. Eu estou curioso sobre o que vocês acham que vai acontecer. À medida que a Selic aumenta, você pode ver alguns players tentando aumentar preços, ou você fará o mesmo. Alguma coisa que você possa compartilhar nesse negócio. Muito obrigado, Andrew. Primeiramente, quando você pega o Pix em consideração, e especificamente do lado do débito, o Pix tem um grande impacto. Isso aqui é para cartão de crédito, ou cartão de débito, né? E para o negócio de adquirência também no lado de débito. Nós conseguimos, a forma como nós mostramos o negócio de adquirência não é brilhante, porque ele é separado em várias linhas. Portanto, parte do resultado está no resultado do serviço, parte do resultado está na margem financeira com o cliente, o custo de financiamento está lá, o Flex, NDR e serviço, na margem de serviços. Então, estamos pensando em como podemos fornecer melhor a informação para você, para o mercado, de 2025 em diante. Mas o que é mais relevante que eu posso lhes dizer é que não vemos o negócio de adquirência como um produto, não mais, como era feito no passado. Naquele momento, no passado, tínhamos muitas empresas, todas com a competição no negócio de adquirência, como tínhamos uma empresa separada, tínhamos companhias listadas na bolsa, todos focados nesse negócio. Então, para a gente vê pagamentos, a gente não vê mais adquirência. Então, o negócio de pagamentos é 10 vezes o de adquirência se nós consideramos todos juntos. E isto é outra proposta de valor que nós temos quando estamos falando de pagamentos, de recebíveis com os nossos clientes. Então, faz parte do portfólio grande que temos. Nós temos um negócio de adquirência como outro produto que nós oferecemos para os clientes. Nós temos muita cautela na precificação, DPV,
é basicamente sem mudança. Aumentamos a capacidade de aumentar mais produtos financeiros, é claro, olhando para a relação com o cliente, somente vendo a relação com o cliente quando o produto, com a visão do cliente no produto. Então, é isso que nós vemos. Nós podemos defender a fatia de mercado, somos a companhia líder no mercado, nós vemos muitos esforços acontecendo, mas a forma como vemos o mercado colocando mais pessoas para vender, essa não é a forma que nós acreditamos que é a forma correta de prosseguir, porque no fim do dia você pode vender muito, mas você não garante, você não reduz necessariamente o custo de aquisição também é muito alto, e você não gera engajamento. E para a gente, o nome do jogo é engajamento a longo prazo, valor a longo prazo, relacionamento com o cliente, por isso que o negócio de adquirência é um produto que temos num portfólio muito amplo de pagamentos e recebíveis. Portanto, mesmo que você veja esse número um pouco mais alto, no lado do crédito é mais alto, e nós precisamos ver os outros métodos de pagamento junto nesse portfólio para ter uma visão mais ampla e visão do cliente, claro. Então, esta é a minha visão holística. Obrigado, Milton. Vamos agora para a próxima pergunta, agora de volta em português. Já que está com a gente aqui é a Natália Corfield, do JP Morgan. Oi, Natália, bom dia, obrigado pela participação. Bom dia, pessoal, obrigado por pegar minha pergunta. Ela é toda relacionada à capitalização e o call do AT1 de vocês, que foi anunciado ontem. Eu estou assumindo que esse AT1 vai ser totalmente substituído por AT1s locais. Eu gostaria de saber se eu estou pensando do jeito certo. E também gostaria de saber o que levou vocês a fazer esse cálculo. Qual foi, o que passou pela cabeça de vocês, o que levou a essa decisão, e como vocês estão vendo o balanço entre AT1 locais e AT1s internacionais? Tá ótimo, Natália, obrigado pela pergunta, bom te ver aqui com a gente. Olha, primeiro, só voltando no que eu sempre falo aqui nos calls, a decisão de exercer ou não um call de um AT1 é uma decisão econômica. Óbvio que a gente leva em consideração outros fatores, mas primordialmente é uma decisão econômica. Tá? Primeira informação. Segunda informação é que a gente não tem a obrigação, né, e nem a diretriz, a gente não se autoimpôs essa diretriz de andar com o tanque cheio. Né? O que eu quero dizer com isso, a gente não quer necessariamente andar com um e-mail fully loaded, porque depende muito do nível de capitalização que o banco tem. Com CET1 de 13,7, se a gente não tiver uma capacidade de ir ao mercado de forma muito eficiente, não faz sentido a gente ficar carregando dívidas com um patamar de cupom e de juros tão alto. Tá? Então, as decisões elas não são necessariamente 100% correlacionadas. Obviamente, a gente exerceu o call porque a gente viu uma oportunidade de emitir localmente em condições mais competitivas do que simplesmente fazer o reset e continuar com esse perpétuo aberto. Tá? Essa foi a principal decisão. Agora, não necessariamente eu vou acessar o mercado local no mesmo volume do exercício do call, porque a gente tem tolerância para vir abaixo de 1,5 se for necessário. Se tiver oportunidade de captar um volume que seja equivalente ao que a gente exerceu de call no mercado externo, a gente vai buscar essa oportunidade no mercado local. Mas para a gente, de novo, a visão econômica, preço e oportunidade é mais importante do que o volume da oferta. Tá? Nesse caso, só para te dar números, a gente emitiu de setembro a outubro 3,8 bi de reais em perpétuos no balanço local, e a gente exerceu esse call agora de 1 bi 250. Portanto, a gente emitiu menos reais do que o call que a gente está exercendo agora, e a gente está muito bem com isso, ainda que o AT1 venha para um patamar ligeiramente abaixo de 1,5, que é o máximo regulatório. E isso é muito importante, e volto no meu ponto original, porque isso não impacta a política de dividendos da organização. Então, quando eu exerço um call de um AT1 e reduzo o nível de AT1 do balanço, né, nos índices de capital do banco, isso não significa que eu estou recomprando, como se fosse uma recompra de ações e, portanto, reduzindo o payout da organização via dividendos ou JCP. Não tem nenhuma relação, a gente sempre vai olhar para o capital CET1 da forma como a gente divulga, é lá que a gente toma as decisões para o pagamento do dividendo. Então, a decisão foi econômica, a gente entendeu que no preço atual era mais eficiente emitir localmente do que continuar carregando essa operação, ainda que a gente pudesse emitir um volume menor do que a gente teve de call sendo exercida. E essa vai ser sempre a lógica das nossas decisões. Então, olha, vai ter um call agora em março do ano que vem, como é que vocês vão decidir?
mesmo racional, dependendo de condições de mercado à época, olhando para o mercado doméstico, olhando para o mercado internacional. Pô, quer dizer que vocês vão emitir novas ou não? Não sabemos, não temos necessidade, acho que essa é a principal informação. O duro quando você vai ao mercado, quando você tem necessidade, é porque aí preço não é uma variável que você controla. A gente tem conseguido fazer isso com antecipação para conseguir fazer isso no melhor preço, na melhor oportunidade possível, para que economicamente seja uma decisão de gestão de capital adequada. Tá? Perfeito, obrigado, Milton. And now we're going to switch back to English. Agora eu vou voltar para o inglês para a última pergunta do dia. Por fim, temos Nicolas Riva, aqui do Bank of America. Bem-vindo. Oi, Renato. Oi, Renato. Muito obrigado pela oportunidade de fazer a pergunta. Oi, Milton também. Então, seguindo a pergunta anterior, o que a Natália perguntou. Então, ela perguntou sobre o AT1. E o resultado, bem, vocês foram claros. Você pode ter menos do que do capital de AT1, então não temos que ter, não vamos esperar uma emissão do AT1, mas o Tier 2, vocês vão chamar os 20, fazer o call do 29. Bem, o impacto do capital é um pouco menor, então 30 basis points, vocês também estão levantando o Tier 2 no mercado local, então nesse caso não tem plano para fazer emissão no Tier 2 no mercado internacional, mas aqui a minha pergunta no Tier 2. E a segunda pergunta é sobre o IFRS 9, você tem um slide na apresentação, então a sua mensagem é não vai ter nenhum impacto significativo nos capital ratios, então eu entendo que você já está reduzindo as perdas esperadas para o cálculo, mas a forma como você mostra a qualidade do ativo. Eu acho que vamos subdividir o portfólio em 3 estadios. No dia de atraso, então, esses empréstimos vão ser financiados mais para 90 dias do NPL. Obrigado, Milton. Obrigado, Nicolas. Bem, primeiramente, mesmo comentário que eu fiz para o AT1 se aplica ao AT2, o Tier 2. Então, isso significa que, de uma perspectiva econômica, a gente vai ver o mercado. Quais são as condições de mercado? Preço. Claro, nós sabemos a relevância de ter uma curva internacional para nossa dívida, sempre tentamos ter um mix da forma como nós financiamos o balanço da organização, mas o nível do preço precisa estar lá. Senão, se tem alguma arbitragem, algum incentivo para fazer localmente, a gente vai fazer local. Se as condições de preço, se entendemos que temos as condições de preço para fazer uma coisa offshore, também estaremos lá. Então, não é só o preço. O preço é relevante, um input relevante da nossa tomada de decisão, mas levando em consideração outras informações. Como a que eu mencionei. O mercado, quanto eu posso levantar, a necessidade que temos, se é importante ter uma curva nos dólares e, claro, ter investidores servidos para essa dívida. Claro, levamos em consideração tudo isso aqui, que já foi mencionado, e a forma como vamos continuar. Portanto, sobre a segunda pergunta, sobre IFRS 9, temos que lembrar que não é exatamente a forma como nós vemos o IFRS 9 aprovado no Basel. Então, o guideline, a diretriz é a mesma, mas temos algumas adaptações para a visão brasileira. Isso daqui tem a ver com vários tópicos, não é exatamente a mesma forma que nós fornecemos o IFRS 9, é uma forma diferente. Estamos muito confortáveis sobre o nível dos estádios que temos e não vamos ver muitas mudanças. Tem algumas mudanças, por exemplo, hoje temos que fazer a 60 dias, vai ser mudado para 90 dias. Então, por outro lado, as provisões para securities, a gente tem que fazer o papel esperado. Então, assim que tenhamos todo o balanço consolidado, você não vai ver uma grande diferença no que nós já publicamos hoje, mas vai ter, claro, adaptações para regulações locais que precisamos levar em consideração. E esses ajustes serão feitos e serão publicados assim que possível. Eu acho que a mensagem-chave é a que você mencionou no começo da sua pergunta, que não teremos nenhum impacto para nós no capital da organização, no índice capital e nem no custo de crédito. Acredito que isso aqui é a mensagem-chave que preciso falar. Outros ajustes podem ser vistos, mas não vão ser relevantes. Obrigado, Milton. E com essa foi a última pergunta que a gente recebeu aqui dos analistas, mas lembrando também, recebemos muitas perguntas pelo canal do WhatsApp,
Serão todas respondidas diretamente para quem perguntou pela equipe de RI. Com isso, queria te passar de volta, Milton, só para você terminar aqui o nosso call de hoje com as suas últimas mensagens para a nossa audiência aqui do call. Obrigado, Milton. Obrigado, Renato, aí pela condução. E, bom, obrigado a todos e todas. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Acho que foi um trimestre bastante sólido, muita qualidade, com um mix muito adequado e com perspectivas positivas. Acho que a gente vem conseguindo entregar, enfim, um banco melhor, maior e com muito boa rentabilidade. E desafios são todos, a gente continua com os pés no chão, muita humildade e cuidado, enfim, performance passada não é garantia de performance futura, então a gente precisa ter a disciplina aqui de todos os dias trabalhar com nível de engajamento máximo, energia máxima na organização e, acima de tudo, uma empresa cada vez mais centrada no cliente, uma empresa que vem ao longo dos anos se transformando e esse tem sido o nosso propósito diário. Tá? Então, eu queria agradecer a confiança, as perguntas todas de qualidade, as perguntas de vocês sempre fazem com que a gente reflita, será que tem algo que a gente poderia fazer diferente ou melhor? Como a gente diz na nossa cultura aqui, a gente não sabe tudo, mas a gente vai de turma, a gente realmente está com uma energia super, super positiva e otimistas, somos otimistas de plantão, enfim, são mais 100 anos aí pela frente, então temos muito trabalho pela frente. Queria agradecer mais uma vez a todos vocês que puderam assistir e participar aqui dessa apresentação e a gente se vê em breve e vai ser um call sempre mais animado, guidance, dividendo, né? Falamos bastante de dividendo, esperem notícias positivas e também sobre o resultado do quarto TRI. Agradeço a todos mais uma vez, um abraço e até a próxima.